Olá, muito boa noite para todo mundo. No serviço estradeiro de Tangeu Mestiço, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV levou quase uma semana para sair do Retiro da Santana e chegar na estação da Sorocabana para fazer a embarcação da boiada. E agora que a empreitada está terminada, a pionada quer saber é de fazer comemoração em folia violeira, que vai ser começada agora com a recitação da prosa abrideira do dia. Faltando ainda pouco menos de 2 meses para fechar o compasso, passar o traço, liquidar a conta e calcular o saldo deste ano presente de 2024, a pecuária brasileira já encheu um balaio e meio de notícias excelentes, tanto lá no estrangeiro, com a disparada da exportação, quanto aqui no nosso próprio terreiro, com o devorteio no mercado do boi gordo e a forte recuperação da sua cotação. Pois então, a hora agora é boa para os amigos e amigas pecuaristas esticarem a vista logo ali para frente para assuntar o rumo que o carretão deve pegar no eito no ano entrante de 2025. E para ajudar nesta função, a gente traz aqui para a nossa discussão uma parte da previsão mais recente a esse respeito do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso ministério lá no governo do gigante nortista, né? Se os especialistas estadunidenses estiverem certos, o tamanho do rebanho bovino brasileiro no ano que vem deve ser de 234.670.000 animais, o menor desde 2018, com um encurtamento de 2,2% na comparação com 2024, ou 5.390.000 cabeças a menos no chão deste nosso sertão, né? O motivo desta redução, conforme é do conhecimento geral, é o grande abate de gado registrado de 2022 para cá, que, aliás, aumentou ainda mais nesses últimos meses, né? Já em relação à produção nacional de carne, o povo lá está dizendo que ela vai ficar em 11.750.000 toneladas, o que, sendo confirmado, representaria uma ligeira queda de 0,8%. Pareando com este 2024 que já está perto das suas horas derradeiras. Mas apesar da redução na comparação anual, este volume que está sendo falado pelo pessoal do USDA ficaria muito próximo do que deve ser produzido pelos próprios Estados Unidos, que são os maiores produtores de carne bovina do mundo, né? No caso deles, a previsão é de 11.810.000 toneladas, com um esmagrecimento de 3,9% de um ano para o outro. Isso porque a pecuária norte-americana, além de estar num momento de baixa oferta de gado terminado, por conta do ciclo natural da atividade, ainda enfrentou grande padecimento por conta de problemas climáticos que ajudaram a diminuir substanciosamente o tamanho da sua boiada. Somando tudo, o resultado é que o Brasil vai continuar podendo aproveitar a situação para se firmar ainda mais na posição de principal fornecedor de carne do mercado mundial. Fazer o rodeio da boiada, trazer para o mangueiro uma reis alongada e dar conta de outros serviços como mestiço no eito, para isso tudo o companheiro arruma jeito e solução com facilidade. Mas para uma questão de maior dificuldade, como a necessidade de plantar, manejar e manter o capim mais indicado para cada região e condição de criação, o procedimento mais aconselhado é procurar logo um especialista que tenha perfeito conhecimento desse terreiro. Participando aqui da nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Martuchello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto escolhido para hoje é a importância de usar semente de qualidade no plantio do pasto. Confira. No momento da implementação de um pasto, um ponto fundamental para que a gente consiga ter uma pastagem bem formada é a escolha da semente que você vai utilizar no seu sistema de produção. Uma vez definido qual é a planta forrageira que você vai utilizar, a partir da avaliação de clima, solo e capacidade de manejo, você precisa escolher a semente de forma assertiva. Por isso eu vou trazer para vocês aqui algumas indicações de como adquirir uma semente de qualidade. Um fator fundamental é a capacidade de germinação dessas sementes. Então existe um item chamado valor cultural que deve estar impresso
na embalagem da semente, para que você avalie a capacidade dessa semente em germinar e também para que você avalie as impurezas daquele saco. Então, quanto maior for o valor cultural, por exemplo, uma semente com valor cultural em torno de 86%, ela tem muito mais chance de germinar e de trazer para você, de fato, aquela forrageira que você espera, do que uma semente com 50% de valor cultural. Quando você coloca dentro da sua fazenda uma semente com 50% de valor cultural, significa dizer que metade daquelas plantas não vão germinar. Ou as que germinarem dessa metade podem não ser a planta que você queria que fosse. Por isso, observem sempre o valor cultural antes de adquirir a semente. Perguntem, questionem, saibam qual a porcentagem de pureza, qual é a porcentagem de germinação. Muitas vezes me perguntam se as sementes incrustadas são melhores do que as sementes nuas. Mas isso, gente, vai depender da sua capacidade de preparo do solo. Eu já tive muito sucesso utilizando semente nua e já tive também muito sucesso com sementes incrustadas. E também já deu errado quando utilizei os dois tipos de semente. Portanto, você precisa fazer todos os tratos culturais. Fazer calagem, adubação fosfatada, um bom preparo do solo e, sobretudo, cobrir a semente depois que você faz, essa implantação. Porque a chuva não incorpora a semente. Então, observando todos esses aspectos, um bom valor cultural, observando todos os tratos agronômicos, você aumenta muito a sua possibilidade de ter um solo bem coberto por essas plantas que você está implementando no seu sistema de produção. Lembrem-se sempre de comprar semente certificada. Evitem sementes piratas que não tenham registro no Ministério. Então não é qualquer pessoa que é idônea, não é qualquer vendedor que vai apresentar para você uma semente de qualidade que seja registrada. Então procurem sempre empresas que vocês sabem que estão dentro do projeto de semente legal para que você tenha de fato alguma entidade que fiscalize essa empresa. Então é muito importante que você se atente à qualidade da sua semente. E semente, ela não traz para você um gasto muito alto em relação à porcentagem do que você vai gastar para implementar um pasto. Então, em torno de 10%, dependendo do preço da semente que você vai adquirir, é que vai representar essa parte da semente. Então, semente só representa 10%. Não vale a pena você economizar com semente, porque nem sempre a semente mais barata, ela é a mais barata. A semente com baixo valor cultural, ela vai ser mais barata, mas ela tem menor poder germinativo e depois você vai gastar mais dinheiro combatendo plantas invasoras e às vezes tendo que deixar o pasto sementear para cobrir o solo e você perde muito dinheiro com isso. Portanto, é primordial se atentar à qualidade das sementes, avaliando pureza, germinação e adquirindo sempre sementes certificadas. Seguindo o nosso roteiro costumeiro, a gente pede agora a devida licença das companheiras e dos companheiros para fazer aqui um intervalo ligeiro, mas já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. 2 meses e alguns dias antes do arremate deste ano presente de 2024, os companheiros e companheiras fazendeiros só estavam fazendo estralada de rojão e comemoração no Brasil inteiro por conta da confirmação de que, falando de volume despachado lá para fora, este ano atual e o outubro recém-terminado já tinham sido consagrados com a glória de entrar para a história como os melhores de todos os tempos para o nosso setor exportador de carne bovina. Já que no nosso próprio terreiro, o consumidor brasileiro ainda continua animado, mas a chegada no balcão do açougue dos aumentos acontecidos nos preços do gado terminado e da carne no atacado tem sido motivo de justa preocupação a respeito de qual vai ser a reação da população, né? Pois então, sendo caso de urgente precisão, campear informação de qualidade para adquirir melhor entendimento do rumo que será tomado pelo carretão daqui para frente, a gente convidou mais uma vez para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente do conforto da sua residência na aprazível cidade de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Como é que está
a lida e como é que está a vida aí nesta boa terra. Tudo bem? Tudo certo? Boa noite, Sidney. Por aqui tudo certo. Bastante chuva ao longo dessa semana e acredito que Brasil afora também, mas tudo em ordem, graças a Deus. Vamos prosear sobre o mercado. Muito bom, bem-vindo à chuva, né? Ô Felipe, o povo do setor exportador já nem sabe mais o que falar desse ano de 2024, de tão bom que ele está sendo, né? Qual é a explicação para os resultados registrados até agora? É isso aí, Sidney. O melhor ano para a história no setor exportador, isso consolidado antes mesmo de terminarmos o ano. Hoje, a SESEC, Secretaria de Comércio Exterior, divulgou os dados de outubro, trazendo recorde de embarques para um único mês, superando setembro passado, onde nós embarcamos 262 mil toneladas de carne bovina in natura, e agora em outubro, 270 mil toneladas embarcadas. No acumulado do ano, a gente já tem mais de 2 milhões de toneladas de equivalente de carcaça de carne in natura, né, sendo exportadas pelo mercado brasileiro. As razões, tá, Sidney? A gente tem uma arroba hoje acessível no mercado internacional, mesmo com as altas recentes, a gente ainda vê um cenário bem competitivo para o mercado brasileiro, até por conta do dólar colaborando com a manutenção do nosso preço no mercado internacional atrativo para o comprador. O nosso principal concorrente, o mercado norte-americano, participando menos das compras esse ano, o Brasil ganhando em market share, e o nosso maior cliente, o mercado chinês, ávido, bastante comprador ao longo da temporada, fazendo com que o Brasil tivesse esse ótimo desempenho que nós estamos assistindo. Ô Felipe, eu ia falar depois do dólar, né? Já que você antecipou aí a questão, né? Quer dizer, o preço da carne, o preço do boi aqui no nosso próprio terreiro aumentou bastante, né? Só que o dólar também está disparado em relação ao nosso real, né? Qual é o efeito disso para o mercado internacional e para as nossas exportações de carne daqui lá para fora? Hoje o dólar, inclusive, decidiu pregar peça em algumas pessoas aí, chegando a 6,12 em alguns momentos, 6,20, enfim, uma conjuntura que acaba favorecendo o mercado exportador. Com o dólar mais alto, a nossa carne ela acaba se mantendo competitiva lá fora, mesmo com o aumento de preços em reais. A gente acaba ficando com preços dolarizados praticamente inalterados, a depender, é claro, das intensidades, mas a gente acaba ganhando espaço no mercado exportador. É bom para a indústria que exporta, porque acaba trazendo maior margem para ela e, pensando em volume, acaba dando aí uma manutenção do que a gente está assistindo de embarques, né? Até mesmo com o preço da carne subindo um pouco em dólares, a gente ainda vê um cenário onde estamos bem competitivos. E pegando Estados Unidos, que acaba sendo ali o principal mercado para balizar, hoje a gente tem uma arroba por lá na casa dos $100 e a nossa arroba, mesmo com as altas recentes, trabalhando na casa de $50 no mercado internacional. Então, isso nos coloca na prateleira mundo afora bem posicionado, até para abrir mercados e para seguir atendendo aqueles que nós já temos como clientes fiéis, né? Pegando a China como um exemplo. Bom, ainda dentro dessa questão do preço, né? Aí depois de passar um bom pedaço de tempo despinguelando na descida da ribanceira, o preço da carne brasileira lá no mercado internacional finalmente voltou a subir, né? Por quê, hein, Felipe? Sidney, houve um repasse, tá? Houve um repasse dessa alta recente na cotação da arroba do boi gordo. É claro que a gente tem que destacar, essa alta, ela é de $100, $200, ela não é uma alta expressiva como nós assistimos em 2022, 2021, mas ainda assim já é um sinal de que a gente está conseguindo trabalhar com preços dolarizados mais interessantes para o exportador. Ele está conseguindo trabalhar com repasse desse aumento de custos, claro que parcial ao comprador internacional, mas é um reflexo da alta da arroba do boi gordo na nossa visão. Ô Felipe, os Estados Unidos da Norte América são o segundo maior importador da nossa carne bovina, né? A eleição do novo presidente lá, do gigante nortista, muda alguma coisa para os exportadores brasileiros? Esse é um ponto interessante que você trouxe, viu, Sidney? Eles são nossos maiores concorrentes e, em função do quadro que eles estão passando por lá, com relação aos preços locais, eles têm comprado bem do Brasil. Esse ano, eles têm representado cerca de 8% do total embarcado de carne bovina, um cenário que a gente nunca viu antes na história. E o que a gente enxerga com a entrada do presidente Trump, tá? A gente pode ter, talvez,
algumas medidas protecionistas que venham a acontecer ao longo do mandato, isso envolvendo outras commodities, como a soja, como o milho, e dependendo de como for, pensando na carne bovina, pode ter algum reflexo sim, mas a gente não enxerga isso no curto prazo. Olhando para mercado, a grosso modo, a entrada do Trump ela já refletiu em dólar e deve manter o dólar elevado, bom para o mercado exportador brasileiro, bom para o nosso setor, principalmente pensando que os Estados Unidos, nesse momento, não tem uma condição de rebanho favorável e passa por uma fase de alta no seu ciclo pecuário de preços. Então, para nós, a entrada do presidente Trump, pouca coisa deve mudar, deve acabar sustentando a cotação da moeda norte-americana, dando firmeza a ela, o que seria benéfico para o nosso país. E num médio prazo, talvez, o ponto de atenção que eu daria é com relação a essa questão de protecionismo, taxas com relação à exportação para o mercado norte-americano, mas não é nada que no radar, pelo menos em curto, médio prazo, a gente não enxerga, talvez para a soja e para o milho, e aí pensando principalmente em China, como nós vimos em 2018 e 2019, aí sim a gente pode ter algum reflexo. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Felipe, olhando aqui para o nosso mercado caseiro, né? Por conta aí do aumento no valor da arroba do boi, a carne já está subindo no balcão do açougue e vai subir mais ainda, né? Isso pode assustar o consumidor brasileiro? Pode, Sidney. Ainda não houve um repasse integral, tá? Com relação às altas recentes da arroba do boi gordo. A gente fez uma análise aqui na Scott a respeito disso. O varejo acaba não conseguindo repassar integralmente, é óbvio, por conta de questão estrutural, questão macroeconômica, mas vai sim acontecer e há espaço para isso nesse período do ano. A gente enxerga que, por se tratar de meses chaves com relação a poder de compra do brasileiro, recebimento do salário agora, dia 20, a gente já tem 13º salário entrando, a primeira parcela na conta dos brasileiros. Então, a gente acredita que será um movimento natural de acontecer, alta nos preços. A gente pode ter talvez uma retração num primeiro momento, mas olhando para novembro e dezembro, assusta, mas a gente não enxerga que vai afetar o consumo interno. Agora, para janeiro e fevereiro, a conversa já deve ser outra. Enfim, o mercado talvez por lá deva sentir um pouco mais esse aumento dos preços que vai sim afetar o consumidor brasileiro. Tá certo. Bom, a gente vai acompanhar, como sempre, contamos com vocês aí da Scott para ajudar a gente a entender como que o carretão vai tomar. Obrigado, Felipe. Grande abraço para todo mundo aí da Scott. Até a próxima. Estamos à disposição, Sidney. Forte abraço, uma ótima noite a todos. E veja a seguir, é verdade verdadeira que a nossa Praça Boiadeira está andando numa toada mais sossegada, mas com o avançamento do calendário, o trabalhador brasileiro está recebendo o salário do mês e já está sabendo que agora não demora para chegar a vez da primeira metade do 13º. E o resultado aqui, no mercado pecuário, o carretão continua embicado na subida do estradão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Aproveitando o peditório do compadre Zé Honório, que está trazendo lá do Retiro do Oratório um gado engordado para ser apresentado no mercado, a gente passa agora aos companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro um relatório a respeito do andamento da negociação do boi gordo e da variação da sua cotação. E se o amigo boiadeiro passou estes dias derradeiros, enfronhado na lida, pelejando para ganhar a vida, e nem teve tempo de ver o tempo passar, o que tem para ser contado é que o penúltimo mês do ano já está entrado e andado no calendário, mas no mercado pecuário o carretão continua embicado na subida do estradão. A explicação para esta situação atual, conforme a gente tem falado aqui com insistência, e já é da sabedência geral, é a conjuminação do forte aperto na oferta de gado terminado, com um crescimento do consumo maior do que era o esperado. E pelo jeito que o vento está batendo no eito, não vai ser já que a carestia de mercadoria vai acabar. E enquanto não aparecer boiada engordada em maiores quantidades, o comprador vai ter de continuar trocando a valentia pela humildade na hora de fazer a negociada. De qualquer maneira, é verdade verdadeira mesmo que, da semana passada para cá, a nossa Praça Boiadeira está andando numa toada mais compassada. Isso porque, seguindo o roteiro costumeiro de toda a passagem de mês, nestas horas de agora, o dinheiro do trabalhador brasileiro já criou asas e foi embora. Mas fique o companheiro boiadeiro sossegado, porque isso não vai tirar o mercado do prumo, nem vai desviar a cotação do rumo de morro acima.
O caso é que, esta semana mesmo, as empresas já estão fazendo o pagamento do salário para os seus funcionários. E aí, sentindo aquela quenturinha gostosa do dinheiro na algibeira, o vivente trata logo de ocupar de novo a gaveta de carne na geladeira, né, que estava vazia. Já o dono do açougue, prevendo o aumento do movimento no seu estabelecimento, está no trecho campeando mercadoria e se preparando para a volta da freguesia. O problema é que, com o aumento da demanda e a continuação da dificuldade no abastecimento, mais ainda que o dono do frigorífico vai repassar para o comércio de carne a alta no valor da sua matéria-prima. E a questão, então, é saber se isso pode amainar a fome da população. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E em todas estas praças, a arroba subiu. Depois de 2 dias de relativa calmaria, o estado de São Paulo apareceu de novo encabeçando a lista das arribadas, com Barretos e Araçatuba registrando alta no preço do boi para R$ 325, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, o reajuste foi só para a vaca, que passou para R$ 297. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a carestia de fêmea continua muito grande e quem tem este tipo de mercadoria não vende por menos do que R$ 300 redondos. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca foi para R$ 290. A fêmea também aumentou sozinha no oeste da Bahia para R$ 285. No Acre, o boi pulou para R$ 282. No sul do Tocantins, o dono do frigorífico está oferecendo pela vaca R$ 282. E no Espírito Santo, a fêmea encareceu para R$ 285. No terreiro da Fazenda Três Coqueiros, o sino tocou na boca da madrugada, chamando os boiadeiros para seguir o seu destino. E quando a passarada estava fazendo a alvorada, a comitiva já estava armada e a boiada pegou então a estrada, vencendo a primeira pernada da empreitada no mesmo dia, com o sol a pino. Daí para frente, a gente precisou de mais uma semana para atravessar a zona da Sorocabana e chegar agora aqui na estação, bem na hora combinada, para entregar o gado e a ação. E atendendo à solicitação de muitos companheiros e companheiras do Brasil inteiro, que também têm apreço pela nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, a gente pegou essas prosas mais recitadas aqui, no fechamento da nossa apresentação de todo dia, que são das minha autoria, ajuntou tudo e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Estes estão aparecendo aí na fotografia. Se a minha amiga permite uma sugestão, imagine que bela presença faz se desse esta coleção de presente para um parente, amigo ou cliente, aproveitando a ocasião das próximas festas de final de ano, né? Pois então, quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção completa, pode ligar para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Estando a missão cumprida e a função devidamente arrematada, a gente faz aqui a despedida e põe de novo a boiada na estrada, deixando já a volta do Terra Viva DBO na TV prometida para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.